Olá, eu sou Avelino Balbino, o criador, fundador da EduLearn, uma empresa de educação corporativa que faz seus treinamentos e seus produtos educacionais a partir de sua própria metodologia. A metodologia da EduLearn é uma forma de criar e aplicar treinamentos. Treinamentos que têm que ser efetivos e ágeis acima de tudo. E a gente faz isso por meio de alguns princípios. O princípio básico, dois elementos principais nossos é a perspectiva norteadora das soluções de aprendizagem. Que é perspectiva? Perspectiva é como eu olho, quais são os princípios que eu tenho, quais são as balizas, diretrizes que eu tenho para olhar um determinado problema de aprendizagem. E o segundo elemento, né, é o nosso framework de design instrucional. Você pega essas ideias, como é que você transforma isso em um produto, um planejamento? A perspectiva norteadora, ela tem um conceito que é a centralidade das pessoas. Esse conceito, ele diz que as pessoas são o quê? Co-participantes, co-criadoras, elas estão no centro do problema, no centro da solução e participam ativamente desse processo. A gente precisa pensar nas pessoas quando constrói os nossos treinamentos. E nessa centralidade das pessoas, ela tem três pilares. O primeiro pilar, abordagem enxuta, ou aprendizagem enxuta. É a ideia do pensamento enxuto. É a ideia de focar na geração de valor, reduzir desperdício. Isso, na prática, quer dizer o quê? Vamos trabalhar em cima do que é estritamente necessário para a execução daquilo que gera valor, tanto para a empresa quanto para as pessoas. O segundo elemento é microaprendizagem, quer dizer, eu tenho um conteúdo e como é que eu vou distribuir esse, como é que eu vou passar esse conteúdo, de que forma? Através da microaprendizagem. Pílulas de conhecimentos entregues, né, no momento certo, na hora certa, para que isso vá construindo ao longo de um período, de um tempo, né, o processo do aprender, internalizar. Internalizar é conhecer para aplicar. E o terceiro pilar é a aprendizagem colaborativa. Entender que o aprender é um processo social, é algo que vai muito além das pessoas. Elas são importantes, mas pessoas, o humano é humano social. É humano que troca conhecimento, troca experiência. Essa troca de saberes fazem com que o grupo cresça e se construa de uma maneira mais efetiva. O segundo elemento, que é esse framework de design institucional, está baseado em duas ideias. Primeiro, design thinking. Você vai encontrar lá a imersão. Imergir está dentro de um problema, tanto na perspectiva da empresa, né, do problema de aprendizagem visto a partir da perspectiva da empresa, e dessa mesma situação a partir das pessoas. E a ideia de uma linguagem visual canvas. Tem que ser prático, tem que olhar e entender o problema. É nessa forma que a gente constrói nossos treinamentos. Como eu disse, essa imersão ela tem dois momentos. O primeiro momento é o problema de aprendizagem. Nesse problema de aprendizagem, quem é que a gente escuta? Por que a empresa está dizendo que aquilo é um problema? Existe alguma evidência sobre aquilo? Quem são os stakeholders daquele problema? Qual o público-alvo de uma possível solução? Quais são os fatores críticos desse problema? Conhecer o problema é a metade da solução. Depois vai ter o momento da ideação. O momento da ideação é o momento da criação. O momento do desenvolvimento do desenho do produto. E passa, assim, por um macro, por uma tela que explica todo o processo, que é o desenho instrucional. E o segundo momento é como distribuir isso em fatias, esses sprints de aprendizagem, dentro de uma trilha lógica e interessante. Bom, para concluir essa nossa fala, quero apresentar aqui nosso modelo, né? Onde existe a centralidade das pessoas, onde a gente começa a pensar nos problemas a partir de uma abordagem enxuta, o que é, qual o foco, qual o conteúdo exato que tem que ser dado,
como dividir esse conteúdo em micropílulas, né, em pílulas de conhecimento, para que as pessoas vão absorvendo isso ao longo do processo, e como fazer com que essas pessoas troquem esses saberes, esses conhecimentos no coletivo. A partir dessas ideias, né, a gente vai perpassar todo o processo de design, que é o próximo momento de imersão, do problema de aprendizagem, das personas de aprendizagem, passando agora para o momento de ação, onde tem o design institucional, porque fica claro, a empresa me diz qual é o problema, as pessoas dizem quais são os gaps de conhecimento, então de um lado eu tenho conteúdo, do lado eu tenho estratégias de ensino, né? Eu junto essas duas coisas e construo o desenho institucional, e do outro lado eu transformo isso dentro de uma trilha de aprendizagem. Eu convido a todo mundo a entrar em contato conosco e conversar um pouco mais sobre a nossa metodologia da Easy Learning, bem como nosso curso de formação em instrutores corporativos, onde a gente entrega, né, através da transferência de conhecimento, essa metodologia ao tempo que a gente constrói junto com o teu time o seu desenho dos teus treinamentos pilotos, bem como constrói neles, né, desenvolve neles as habilidades de ensino, de didática e pedagógicas necessárias para um bom treinamento. Muito obrigado.